Bem-vindos ao Telejornal, num dia em que literalmente o mundo parou para homenagear um colosso mundial, Nelson Mandela. As homenagens decorreram hoje na cidade de Pretória, na África do Sul, e no seguimento aqui tenho para começar este Telejornal um comunicado do Partido da Convergência Democrática que passo a ler na íntegra. Comunicado sobre o desaparecimento físico de Nelson Mandela, a direção do Partido da Convergência Democrática vem desta missiva lamentar o desaparecimento físico de Nelson Mandela, figura incontornável na defesa dos valores da justiça, liberdade, dignidade do ser humano e igualdade racial. Nesta altura em que o povo sul-africano vive momentos de dor e de tristeza pela morte de Nelson Mandela, o Partido da Convergência Democrática endereça as mais sentidas condolências à família lutada e ao povo sul-africano. Que a alma de Madiba descanse em paz. O presidente do Partido da Convergência Democrática, Dr. Vicente Fernandes. Outro comunicado do Partido da Convergência Democrática é sobre o desaparecimento físico do Dr. Abubakar Demba Dahaba, que também passo a apresentar. A direção do Partido da Convergência Democrática, pela circunstância da morte do Dr. Abubakar Demba Dahaba, que diversas vezes desempenhou o cargo de Ministro das Finanças e do Ministério da Economia e Integração Regional, lamentamos com muita dor e tristeza a perda irreparável desta que foi um quadro de reconhecida competência, aproveitando a ocasião para manifestar à família enlutada o nosso pesar e as mais profundas condolências, que a sua alma descanse em paz. Assinou o comunicado o Presidente do Partido da Convergência Democrática, o Dr. Vicente Fernandes. Agora, as notícias do dia, não temos hoje nenhuma sobre as cerimónias de homenagem que, literalmente, como disse há bocado, para o mundo que aconteceu na África do Sul sobre Nelson Mandela, mas temos notícias sobre o Parlamento, onde a morosidade com que decora o processo de recenseamento eleitoral suscitou hoje um aceso debate no hemiciclo entre os deputados da nação e o Ministro da Administração do Território, Batista Té, que tutela o Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral. Os parlamentares acusam o governo guineense de pouca vontade para realizar as eleições e não descartam a possibilidade de, durante ainda esta legislatura, apresentarem uma moção de censura ao governo de Rui Duarte Barros. Apesar da sua intervenção ter sido adiada para quinta-feira, Batista Té reagiu às intervenções dos deputados nos microfones de Amatijan Kandé. Primeiro, as preocupações dos representantes do povo. Gente que está na escola, eles que não mandam aqueles que têm. Gente que está poder, eles que estão mandando aqueles que podem. Gente que domina a informática. Como é que ainda toca por na brigada, você vai no terreno, todo dia o sistema está tendo problema. Gente fica desde por manhã até de tarde, recenseamento que não é fácil. Esse nome é de punta. Como é que ainda toca sem nome encostado? Na São Domingo nós temos 58 mesas de recenseamento. 11 mil e tal eleitores. Recenseamento começa dia 1. Até dia domingo, dia 8. Hoje nós temos na São Domingo 5 horas de tarde. A campanha é começando a bem completa, falando se Deus dura, até 6 horas que é na larga, está completa 400 eleitores. 400. Na 11 mil e tal eleitores no setor de São Domingo. Se não uma semana, 8 dias, vou recensear 400. Quanto tempo que não é bem fácil para acabar com o setor de São Domingo? O que é falar com uma, e tem gente que está no seminário. Na base de que não é aumentar mesas. Mas camarada ministro se veja como data de marcação de data de recenseamento não tem. Não pensa na proposta de estudo antes que data. Eleição que tem. Eleição que tem. Não entende outro, não percebe o que é que não passa na Guiné grave. Que não ganha outro. Presidente da Assembleia não toma medida, nós deputados não tomamos medida. Dinheiro que tem para recenseamento, o ministro conta, não é? E cálculos que não fazem para recenseamento, a nós, por exemplo, na Círculo 19, nós temos 156 mesas. Quando que aquelas dão licença?
Matematicamente impossível, nem que 6 meses a cara consegue recensear. E tem dificuldades de certos camaradas que estão na lida com kits. Essa é a verdade. A não vai recensear essa maga na Bafatá. No dia na Omega é triste. Tem uma senhora que estava lá, na Bati, por ela está confundindo o bem, que se. Que ela nunca pensei que ia nem olhar teclado em frente. Segundo a reação do representante do governo. Tendo em conta todas as dificuldades que estão a verificar no terreno, o senhor ministro está pensando como é possível atingir resultados satisfatórios até fim desse período? E esse que é o problema que eu falo ainda, alguém não fala resultado satisfatório. E um trabalho é um processo. Não um processo está a fazer trabalho. Lá o resultado final está contado. É processo satisfatório, porque a hora que você negócio satisfatório, o que eu vou fazer? Vou te chamar muito você ainda. Vou buscar alternativa, buscar solução. Outra questão a levantar também é a falta de preparação de próprios agentes licenciadores. O que é que o senhor ministro? É lógico. Essa é pela primeira vez não reparar que essa tecnologia. A mim pensa que os chineses têm que ter capacidade de contar muito barrado. A pouquinho que vai apoiar. E apoiar com material. E tecido hora que é tecido. Tem que lançar o agil e ter tecido antes. A mim pensa que os chineses têm que ter uma sensibilidade quanto a essa. A minha comanda está falando sempre, mas talvez a gente que tem aqui espírito de que é pate. Quem que está pate e mata abençoado de que a pouco não receber. E a nós chineses não tem que sair nessa situação sempre. A mão não tem que juntar a mão no processo. Senão, se de facto a gente que não papel, é mexer eleições. Se pode ir ao contrário, fundo, a gente que mexer eleições. Porque olhando uma determinação como na cumsa de dia 1, problemas tudo lá para todo lado. Bem, manga deles que está preparado ainda. É buscar maneira de preparar. Mas você não refere a quê? Partidos políticos próprios? Quem que vai para eleições é partidos políticos. E por último, cada qual que tire as devidas ilações. Os deputados estão preocupados com a lentidão no processo de recenseamento, questionaram hoje, mas a resposta do ministro Batista Té ficou agendada para a próxima quinta-feira. Começou hoje e acaba amanhã na Faculdade de Direito de Bissau, um seminário intitulado Sociedade Civil e Eleições. A Faculdade de Direito de Bissau organiza este seminário com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. O seminário sobre Sociedade Civil e Eleições, da iniciativa da Faculdade de Direito de Bissau, com o patrocínio do PNUD, tem como objetivo específico chamar a atenção para o papel da sociedade civil no processo eleitoral. Dirige-se à sociedade civil duplamente, por um lado no sentido de lhes fazer chegar informação sobre o processo e por outro lado também, no fundo, tentando demonstrar que, sendo obviamente fundamentalmente um tema político e gerido pelos partidos políticos, há também um espaço de participação da população em geral e individualmente ou através das organizações da sociedade civil. Aos olhos dos participantes entrevistados, o seminário é da maior importância, porque, além de atual, é pertinente. Eu acho que para a sociedade civil guinense tem a maior importância em termos de juridicamente saber quais são os seus direitos e quais são também os seus deveres a nível eleitoral. Porque muitos não sabem que é um direito, mas também é uma obrigação, porque se nós vamos colocar alguém no país para nos governar, para nos orientar, nós devemos saber quem é essa pessoa e nós devemos também saber o processo e os trâmites para tudo isso, para todas essas situações, tanto a nível técnico, como a nível jurídico, como a nível da própria sociedade civil. Desde o início desta parte estivemos a falar sobre lei do processo eleitoral e entre estes temas que estiveram a ser falados, abordados há bocado, acho que dá para levar muitas coisas, entre quais ter a noção daquilo que é o processo de lei eleitoral. Visto que Guiné tem muito potencial, ainda que mal aproveitado, aqui fica um apelo. Votem, recenciem-se para que estas eleições possam ser umas eleições diferentes e votem nas pessoas que vocês acham que realmente possam levar a Guiné-Bissau para a frente. Nas pessoas que realmente vocês saibam que têm amor por esta terra, porque esta terra tem muito para dar. O seminário termina nesta quarta-feira. Em janeiro, haverá uma ação específica de formação para representantes das organizações da sociedade civil e dos partidos políticos. E amanhã haverá mais outros painéis com temáticas sobre, como por exemplo, sobre os direitos humanos, que decorrerá no anfiteatro da Faculdade de Direito de Bissau. O Secretariado Executivo do Fórum Nacional para a Juventude e População organizou esta manhã um ateliê para apresentar e divulgar as realizações e resultados alcançados durante os últimos 3 anos.
Uma equipa de reportagem da TGV esteve na Casa dos Direitos Humanos, aqui em Bissau, a acompanhar os trabalhos. O evento começou com o salão composto a escutar atentamente a explanação do secretário executivo, que apresentava os resultados das ações empreendidas no triênio 2011-2013 no domínio da saúde sexual e reprodutiva. Silvino Mendonça falou-nos do balanço que faz das atividades realizadas. Quanto a mim, dificilmente diria negativo, mas sim reconheço que tivemos certas baixas, mas isso tem a ver no nosso entendimento com a conjuntura. E prova disso, a ilustração que fizemos, sim, testemunha isso, porque logo em 2011 tivemos 6 projetos especiais relativamente à promoção de saúde reprodutiva executados. E em 2012, ano seguinte, foram 3. E nesse ano, 2013, foram 2. É impossível, é impensável. Mas se lembrarmos que o país teve uma interrupção política militar ou uma interrupção governamental e também que afetou todos e inclusive a nós, é compreensível que nós não podíamos esperar muita coisa durante esses 2 últimos anos em relação ao primeiro ano, que tivemos maior sorte e maior sucesso. Secretariado Executivo do Fórum Nacional da Juventude e População apresentou esta manhã na Casa dos Direitos a divulgação das realizações e resultados alcançados no triênio 2011 a 2013. A memória e o pensamento de Nelson Mandela foi revivida no documentário de 45 minutos exibidas no Clube de Bairro de Ajuda em Bissau. A iniciativa é do candidato Paulo Gomes, candidato às eleições presidenciais, que visou convidar os jovens do seu movimento a realizarem um colóquio em homenagem a Nelson Mandela. Bissau, o candidato independente às presidenciais Paulo Gomes organizou um colóquio sobre a vida e a obra de Nelson Mandela através de um documentário. A intenção deste colóquio é de situar os jovens do movimento Paulo Gomes Presidente, de ter uma visão realista do pensamento ideológico de um líder panafricanista que tem deixado um legado histórico para toda a humanidade, cujos exemplos merecem imitar. Antes de tudo, dá-lhes a oportunidade de terem um conhecimento histórico do papel que Nelson Mandela joga, e naquilo nós sublinhamos sua capacidade de reconciliação e reconciliar seu país, e que passa esse tempo na ponta dedo sobre o passado, mas jube futuro para reconstruir um Estado multirracial e também de posicionar a África no mundo. O Mandela não tem tudo elementos de liderança que nós espera como todos candidatos ali na Guiné-Bissau na tenta inspira essa cabeça para notícia que aqui melhor para Guiné-Bissau e não passa tempo na discurso ou discussão de vingança ou de ódio ou de divisão, seja ele étnico ou religioso. Não tem que posicionar na cabeça como líderes que não viram a página da terra para não pôr mais Guiné-Bissau como protagonista dessa história ali na região, mas também no mundo. Um colóquio no qual os jovens trocaram ideias à volta da personalidade do líder anti-apartheid, relação valores que soube defender como a tolerância, perdão e reconciliação digna de um ser humano. O candidato às eleições presidenciais independente, Paulo Gomes, organiza um colóquio no Clube do Bairro de Ajuda em homenagem a Nelson Mandela. A Escola 1º de Maio de Plubá beneficiou de um donativo que vai ajudar a manutenção e conservação do edifício. A iniciativa é da empresa Jabi Jabi, que, a pedido dos pais encarregados de educação, resolveu agir, oferecendo equipamentos para que pudessem ser superadas as péssimas condições daquele centro educativo. 2 caixas de pregos doados para a reabilitação da Escola 1º de Maio, no bairro de Plubá. A iniciativa é da empresa Jabi Jabi, que acudiu ao pedido da Associação dos Pais Encarregados da Educação, que lamentaram a situação deste centro, em que a cobertura serve de ameaça às crianças. Espera-se, por pessoas de boa vontade, mais ajuda para que essas crianças possam gozar os seus direitos.
Agora duas notícias sobre o futebol de Defeso, para marcar aqui o curtinho intervalo. Em Faracunda houve final do campeonato de Defeso local. Os atletas disputaram o título até ao último minuto e a vitória foi conquistada pela equipa que jogou em casa. A cidade de Faracunda foi este fim de semana o palco de uma grande emoção desportiva que enquadra o final do torneio organizado na região de Quinara entre as tabancas daquela localidade. Este final é disputado entre a tabanca organizadora do campeonato Faracunda e a tabanca de Empada. Durante o jogo, as equipas disputaram com garra a vitória que acabaria por ser conquistada pela equipa da casa após uma penalidade que parecia não chegar ao fim. O campo onde decorreu o jogo estava lotado de adeptos do desporto vindo de tabancas vizinhos. Também houve espectadores que deslocaram-se de Bafatá para assistir o espetáculo. O líder do PRS, Alberto Nambeia, que se encontrava em visita à região de Quinara, também tomou parte nesta partida de futebol depois de receber o convite no local. Apesar de ser uma atividade mais apreciada por pessoas do sexo masculino, na região de Quinara é habitual ver mulheres, até de idade mais avançada, vibrar e viver de uma forma intensa os jogos organizados, principalmente no período que antecede o Natal. Os jogadores da equipa de Empada sofreram um acidente quando se deslocavam para o campo. Um dos feridos no acidente contou à equipa de reportagem da TGB como tudo aconteceu. Não sei para bem, não sei não curva da nave. Não sei para curva, que o outro carro caminha pelo não pode olhar nem pode olhar. De repente não come todo olhar, logo dizia para mato e vai contra o perigo. Mas aqui Maia na perigo, a minha estava rebelando, um salta posta a base, que por agora eu consegui mostrar também. Alguns dizem que o acidente que resultou em 2 feridos ligeiros é coisa da feitiçaria. Segundo a Boca Pequena, a feitiçaria é usada para vencer as atividades esportivas deste gênero na região de Quinara. E agora outro final de Defeso aqui em Bissau. Pefine, Real Pefine venceu o Barcelona na final daquele Defeso. A primeira parte não houve golos, só na segunda parte a equipa vencedora conseguiu destornar o adversário. Setor de Prabis foi uma festa para os moradores. Tudo foi difícil nos primeiros 45 minutos. Sem golos, desperdiçaram do tempo, que teve maior importância depois do primeiro golo aos 27 minutos por intermédio do número 4 ganhado. Pois o técnico descobriu a fraqueza do adversário e permaneceu no ataque. Aos 34, Herculano marcou o segundo. Sem demora, 4 minutos mais tarde, Sangara, com camisola 4 do Real, marcou o terceiro golo. E o resultado ficou fixado em 3-0 a favor do Real. Esse no jogo no pere, havia falha dado na rede, que lá foi no jogadores desistem por não sofrer 3 gols. Minha equipa, desde o primeiro dia que chamamos para assumir, pere 4 jogos, mas depois quando recupera, então, até hoje, nenhum jogo engatou na pere mais. O presidente da comissão organizadora contou como tudo correu para realizar o seu sonho. E houve intervenção de alguns entes que não solicitaram uma na pessoa do senhor Marciano Ndi, não dando algum apoio, senhor Yabna. Então, ajudando em alguns, quer dizer, para poder organizar, para não poder chegar nesse dia de hoje que não esperava, como não chega. Por fim, o patrocinador do evento, Marciano Ndi, justificou por que razão está sempre com a juventude. Cumpre minha linha sempre de pensamento, de estar ao lado da juventude, de estar ao lado da minha comunidade enquanto candidato, enquanto um político jovem. Entende como minha compromisso moral que não tem que é povo, não tem que aproximar eles, não tem que perto eles, não tem que conhecer problemas para ajudar a resolver esse problema. E mais para ver esses italianos, para poder cumprir a promessa com a juventude, para entregar eles um prêmio de um baca que permitir com outros materiais, para entender como promover a juventude, sobretudo o desporto, mais melhor. Entretanto, a cerimônia encerrou com a entrega dos prémios, que foram vários diplomas, entre quais melhor marcador, melhor jogador, guarda-redes menos batido
jogador disciplinado. Segundo lugar, o primeiro lugar, que para além do troféu, também recebeu uma vaca. O telejornal termina aqui. Para si que nos acompanhou até agora, boa noite e tenha uma boa noite.